Hoje o vídeo vai ser sobre o meu testemunho a respeito de como eu escrevi meu livro. Esse é apenas um dos testemunhos que eu vou dar nesse canal. Eu também tô organizando como é que eu vou colocar o testemunho de outras pessoas. Eu decidi dar esse testemunho primeiro porque ele é um testemunho que a glória de Deus tá muito evidente. E eu tenho certeza que vocês vão entender por que eu tô falando isso. Eu vou falar aqui como que Deus me tornou uma escritora internacional. Como que eu, uma menina que nasci em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, em uma família de classe média, conseguiu escrever um livro que vai ser vendido em 13 países e como que Deus fez isso, como que a mão dele trabalhou na minha vida para que isso acontecesse. A ideia é falar desse milagre para que vocês entendam que Deus tem um plano muito grande. Ele tem um plano perfeito que foge de qualquer expectativa que a gente tenha. E eu tenho certeza que esse testemunho vai servir de incentivo para vocês buscarem mais ainda Deus e confiarem mais ainda em Deus. Então eu vou começar bem do início, desde a minha infância, para vocês entenderem qual foi o caminho que eu percorri e como que Deus foi me preparando para chegar onde eu cheguei. Assim que eu comecei a ler, a minha mãe começou a me dar muitos livros. Ela ia estudar e nessa escola que ela ia na frente tinha uma pequena livraria. Então ela ia lá e comprava vários livros para mim. Trazia para casa e eu devorava todos os livros, eu amava ler. E foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a leitura. E dessa forma, o meu desejo pela leitura, o meu gosto pela leitura, ele foi crescendo, foi se formando. E daí vocês devem pensar: Mas assim é fácil, né? Ela aprendeu a ler desde pequena, ela ganhava livros desde pequena. O meu irmão também ganhava livros desde pequeno e ele não adquiriu o mesmo desejo pela leitura que eu. Eu tenho um desejo que brotou no meu coração e vocês vão entender como é que ele se manifesta na minha vida e como que ele me influencia ao longo desse testemunho. E eu me lembro de uma cena muito específica. Um dia eu tava, acho que na área da minha casa, e eu tava conversando com meu pai, e eu tava lendo, e o meu pai falou pra mim: se tu gosta muito de ler, tu nunca pensou em escrever um livro? E aí morreu ali a conversa, ele não falou mais disso, eu não falei mais disso. Só que essa cena do meu pai falando pra eu escrever um livro, dizendo que eu poderia escrever um livro, ela nunca foi apagada da minha memória. Volta e meia eu tenho flashes dele me dizendo isso. E eu acredito muito que Deus coloca na boca das pessoas algumas coisas que a gente tem que ouvir. E eu acho que isso foi algo que Deus fez. Deus usou a boca do meu pai para colocar esse desejo no meu coração. E ao longo da minha vida, a escrita sempre foi presente também. E eu escrevia por qualquer motivo. Às vezes eu tava preocupada, estressada, magoada, cansada, e escrever era uma coisa que me ajudava a regular as minhas emoções, a colocar os meus pensamentos em ordem. Então eu escrevia muito de forma terapêutica, eu ainda escrevo dessa forma. Eu sempre tive os livros muito presentes na minha vida. A minha mesada que eu ganhava lá quando eu tinha 11, 13 anos, eu gastava toda comprando livros. Eu sempre comprei muitos livros. O meu sonho de princesa era uma estante de livros enorme. E quando eu me mudei até pra casa do meu marido, eu falei pra ele: eu só vou me mudar pra cá se tu fazer uma estante pros meus livros. Se os meus livros não vierem, eu também não venho. Então, assim, o amor pelos livros, a paixão pelo livro sempre foi muito gritante, sempre foi muito presente em mim. E mesmo assim, mesmo tendo essa paixão pelos livros, mesmo amando escrever, eu nunca imaginei que eu escreveria um livro. Mesmo com aqueles flashes do meu pai me dizendo para eu escrever, eu nunca pensei nessa possibilidade como algo que eu faria, como algo real, porque eu não achava que eu tinha capacidade de escrever um livro. Escrever um livro é muito complexo. E quando tu lê bons autores, tu vê o quão bom eles são e tu pensa: eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir ser tão boa quanto essa pessoa. Só que esse sonho começou a surgir de uma forma muito sutil e ainda assim eu nem pensava em ser uma boa escritora, eu só pensava em escrever alguma coisa. Eu nem pensava em escrever um bom livro. Eu pensava apenas em escrever um livro. Eu comecei a trabalhar. Tem muitos casais que precisam fazer terapia e que não fazem não porque eles não querem, mas porque o preço é alto, é semanal. Cobrar menos também não era opcional para mim, considerando que é um trabalho, eu estudei para isso, eu investi nisso, eu gastava meu tempo. Então eu percebia um dilema.
Porque eu queria poder ajudar mais casais, mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de algo que eu considero digno, que é um bom salário. Então eu encontrei nos livros uma forma de democratizar um pouco mais esse conhecimento, de fazer com que os casais alcançassem algum auxílio possível no cenário em que eles estavam vivendo. Então eu comecei a escrever alguns livros sobre relacionamentos. Eu escrevi 3 livros. Eu vi que muitas pessoas que chegavam em mim chegavam com os mesmos problemas, então eu resolvi escrever um livro sobre esses problemas, para que mais pessoas que têm esses problemas possam também receber algum tipo de ajuda. E era de acordo com o meu conhecimento em psicologia, não era algo além disso. E mesmo com esses livros sendo escritos, eu ainda não estava feliz, eu ainda não estava satisfeita. Eu ainda não sentia que eu tava fazendo alguma coisa realmente boa. Parecia que eu não tava fazendo o que eu tinha que fazer. Que aquilo era muito pouco e tava longe do meu propósito, tava longe, sei lá, de alguma coisa que eu deveria fazer. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa e que aquilo era pouco naquele momento. Eu vou ali na igreja de Mac, em Lajeado, e eu fui no culto lá, em um domingo, e eu coloquei pra Deus essa sensação que eu tinha de que eu não tava fazendo o que eu deveria fazer, de que os livros que eu escrevi não estavam me satisfazendo, não era aquilo, simplesmente não era, e eu precisava de alguma coisa que fizesse sentido, que tivesse um propósito maior pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que tinha a ver com livros, eu sabia que tinha a ver com a escrita, com a leitura, e eu coloquei diante de Deus e eu falei: Pai, se isso é da tua vontade, se é isso que tu quer pra mim, me mostra, deixa evidente pra mim qual é o livro que tu quer que eu escreva, sobre o que tu quer que eu fale, como tu quer que eu fale, me dá uma orientação que seja clara. E eu vou seguir a tua orientação, eu vou fazer o que tu tá pedindo. E nesse mesmo culto, onde eu orei antes de iniciar o culto, o pastor começou a ler a Bíblia. E daí, ele leu uma parte da Bíblia, e aquela parte da Bíblia que ele leu começou a borbulhar em mim. Começou a borbulhar e eu só ficava pensando naquilo, eu ficava amarrada naquela parte. Eu não conseguia prestar atenção no restante do culto, eu só ficava com aquilo na minha cabeça e eu comecei a escrever. Eu sempre levo pro culto um caderninho e uma caneta. Então eu gosto de ouvir a pregação e ir anotando as coisas que são importantes pra mim. E eu comecei a escrever aquilo que tava na minha cabeça. Quando eu vi, o que Deus tava me dando não era uma palavra. Ele tava me dando todo o esqueleto do meu livro. Ele tava me dando tudo o que eu deveria colocar no livro. Do primeiro capítulo ao último, e ele separou por capítulos o que eu deveria escrever. E tava ali todo o meu livro. Eu olhei para aquela folha, eu vi o meu livro naquela folha. E eu tinha certeza que aquilo vinha de Deus, e eu tinha certeza que era aquilo que eu deveria escrever. Então eu anotei tudo, eu escrevi tudo, e eu guardei aquilo, e depois eu continuei assistindo o culto, prestei atenção no culto e fui pra casa. E em casa, tudo o que eu tinha anotado ali, eu passei pro computador pra não perder, né, de maneira nenhuma. Então eu tava orando, eu tava jejuando e eu tava muito grata a Deus por tudo que ele tava fazendo, porque pra mim aquilo já era um milagre absoluto. Só que o milagre não acabou aí. Esse livro, ele foi um milagre do início ao fim. Vocês vão entender isso. Eu e o meu marido já havíamos conversado há um tempo atrás de fazermos um mochilão pelo mundo, de conhecer o mundo, de sair viajando por aí. 1 mês ou 2 depois que eu comecei a escrever o livro, a gente iniciou o nosso mochilão pelo mundo. E foi nesse mochilão que Deus virou a minha vida de ponta cabeça. Ele mudou tudo o que estava acontecendo. Não só a minha rotina, as pessoas sempre perguntam da rotina no mochilão, mas ele mudou tudo, ele mudou meu casamento, ele mudou a minha vida profissional, ele mudou tudo. E foi nesse mochilão que Deus me ensinou como ser sacrifício vivo, de verdade. Porque eu tava escrevendo sobre um assunto que era forte, eu não tinha o conhecimento profundo que eu deveria ter, porque esse conhecimento deveria vir do Espírito Santo. Só que tem coisas que tu precisa viver pra saber, mesmo com o Espírito Santo ali te orientando. Porque tem coisas que são sensações humanas, que são pensamentos humanos, que são desejos humanos e que eles deveriam também aparecer no livro. E Deus começou a fazer tudo isso acontecer na minha vida. Todo o livro que foi escrito, eu vivi. Todo o livro. E também essa vivência não foi aleatória. Ela foi muito perfeita.
Foi muito pontual. Durante o mochilão, a gente viveu muitas lutas, muitas batalhas na nossa vida. Tudo o que Deus queria que eu falasse no livro estava acontecendo comigo. E ao mesmo tempo que eu ia passando por essas lutas, Deus ia me fortalecendo, ia me ensinando, e Ele me dizia para escrever. E uma coisa que Ele deixou muito evidente para mim é que tudo o que eu vivo tem que ser para a glória dele. Então, se eu tô alegre, se eu tô feliz, se eu tô num lugar incrível, isso é pra glória dele. E se eu tô sofrendo, se eu tô triste, se eu não tô num lugar legal, isso também é pra glória dele. E ele vai ser glorificado. Nesse momento, no mochilão, Deus usou a minha dor pra glorificar ele. E conforme os dias iam passando e os capítulos eram escritos, a cada capítulo eu vivi uma nova batalha. E isso é loucura, foi péssimo, mas também foi incrível. E eu digo que quando tu sofre na presença de Deus, tu passa por um dos piores momentos da tua vida, mas tu também passa por um dos melhores momentos da tua vida, porque se tu tá sofrendo na presença dele, ele se faz tão presente, ele se faz tão real pra ti, que nada pode tirar a tua alegria. Então, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas eu também passei por um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. E conforme a gente ia viajando, a gente ia vivendo e eu ia escrevendo o livro, Deus, ele ia revelando pontos na minha vida, pontos na minha alma que eu precisava corrigir, que eu precisava mudar. Ele se apresentou a mim de uma forma completamente distinta. Eu conheci um Deus diferente, mais profundo, mais intenso, mais amoroso do que eu já tinha conhecido antes. E daí a gente viajou o tempo inteiro dessa forma, e eu fui escrevendo, e Deus foi se manifestando, falando, as coisas foram acontecendo, e depois de 8 meses de viagem, nós voltamos pro Brasil, e faltava o último capítulo. E eu fiquei 1 mês sem escrever, porque eu sentava pra escrever, eu começava a escrever, e daí Deus me dizia, não é isso, e eu apagava. E eu fiquei 1 mês desse jeito, tentando escrever sem escrever nada, até que houve uma outra situação na minha vida que fez com que o último capítulo fosse criado, fosse desenvolvido. Então, o livro foi escrito, estava finalizado, e daí eu comecei aquele processo, né, de pedir feedbacks, de pedir para as pessoas lerem meu livro, pedir opinião. O livro foi revisado e o livro estava pronto. Aí, depois de pegar várias opiniões, de ter mudado algumas coisinhas, alguns detalhes, de ter aperfeiçoado algumas coisas, eu pensei, ok, agora é momento de enviar o livro para alguma editora. Em todo esse processo, eu sempre soube que Deus estava ali, que Deus estava agindo, que aquilo era a vontade dele, eu nunca duvidei disso. E até então, tudo que eu tinha era um livro escrito no Google Drive e fé. Era isso. Eu não tinha influência, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada que pudesse fazer com que eu aparecesse, com que o meu livro fosse notado. Então eu enviei meu livro para várias editoras e dessas editoras todas, que eu nem sei quantas são, 7 editoras se interessaram pelo meu livro. E dessas 7 editoras, 2 editoras eram internacionais. E daí eu fui recebendo feedbacks positivos e negativos de várias editoras e fui orando. E eu comecei a orar para Deus me mostrar o que ele queria, qual editora eu deveria escolher, como que eu deveria fazer. Eu também estava dando uma olhada na autopublicação, porque a autopublicação é praticamente sem custos, tu só paga a impressão do livro, tu não precisa pagar pelo marketing de uma editora e tudo mais. Então eu estava estudando as editoras, estudando a autopublicação, entendendo o que era melhor pro meu livro e orando a Deus sem ter ideia do que eu ia fazer. E até então eu não sabia o tamanho daquilo que Deus tinha planejado para mim. Eu não sabia aonde ele queria me levar com esse livro, ou aonde ele queria levar as outras pessoas com esse livro. Eu apenas estava fazendo o que eu deveria fazer e confiando em Deus, confiando que aquilo era da vontade dele e confiando que ele estava me guiando. Tem uma editora que não saía da minha cabeça, que era uma editora, assim, muito boa, das opções que eu tinha ali, né? E eu pensei, eu quero essa editora. E eu orei a Deus. Eu falei, pai, eu quero essa editora.
né? Se for da tua vontade, afirma isso no meu coração. E Deus afirmou isso no meu coração. E quando ele fez isso, eu mandei uma mensagem para todas as outras avisando que eu não iria publicar com elas. E tava confiante naquela uma editora. Só que tem um problema. Como essa editora era uma editora internacional, com alto alcance, e eu sou uma autora desconhecida, então eles não iam fazer o meu livro de graça, eu teria que pagar. Eu não tinha condições de pagar o valor que a editora estava pedindo. Eu não tinha como investir aquele valor na editora, mas eu tinha certeza que Deus sabia disso e que Deus ia prover de alguma forma. E daí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para a editora falando que eu queria fazer com eles, mas que no momento eu não tinha condições. E daí a editora me mandou uma proposta com um prazo de validade, que se eu não me engano era de 30 dias. E daí eu tinha 30 dias pra viver um milagre, eu tinha 30 dias pra conseguir publicar meu livro ali. E eu continuava orando, eu continuava pedindo a Deus que me mostrasse como isso ia acontecer. E Deus estava em silêncio, ele não me dizia nada. Ele ficou assim, ó, caladinho, e eu fiquei só esperando, ansiosa, nervosa. Houveram alguns momentos de fraqueza em que eu pensava, bah, Deus, se tu não tá me dando uma saída, então não deve ser, né? Se tu não tá fazendo nada, assim, pra esse livro acontecer, então não deve ser essa editora. E daí eu comecei a pensar na autopublicação, que era muito mais barata. Só que na autopublicação, meu livro não seria vendido internacionalmente e eu não teria um marketing pro meu livro, seria só eu e meu livro. E uma gráfica que imprimia. E era isso. E daí eu flertava com a autopublicação, eu entrava no site de autopublicação. Teve um dia que eu registrei o meu livro lá, mas na hora de botar o ok pra ele ser autopublicado, o Espírito Santo falou, não faz isso, não faz isso, ele dizia pra mim, porque se tu fizer, tu não vai ganhar tudo o que eu tô planejando, não vai acontecer aquilo que vai acontecer se as coisas acontecerem no meu tempo, se as coisas acontecerem conforme eu planejei. E daí eu parei. Mas eu tava muito ansiosa porque já tinha fechado quase um mês em que a editora me mandou aquela proposta e nada, e nenhum sinal de dinheiro, nenhum sinal de nada. Aí uma noite dessas, eu tava lá em casa, sem muito o que fazer, assim. Eu vi a minha estante de livros e tinha vários livros antigos lá. E daí eu pensei, ok, eu quero comprar livros novos, a minha estante já tá pequena, então eu vou doar alguns livros que eu não tô lendo, alguns livros que eu leio pouco, e alguns livros que eu não gosto muito também. E daí eu tirei fotos de cada livro e publiquei no Instagram, perguntando quem queria os livros que eu estava doando. Aí várias pessoas pediram e tal, eu entreguei para algumas e teve uma pessoa específica que morava em outra cidade e eu não via ela há muito tempo. E daí ela disse, olha, eu tô indo aí pra tua cidade hoje e eu vou aí, passo na tua casa e pego o livro. Aí ele chegou lá em casa, eu pensei que ele ia só pegar o livro e sair, porque ele também tinha os compromissos dele. Só que na verdade ele tinha umas 3 ou 4 horas disponíveis ali entre um compromisso e outro. Daí eu convidei ele pra entrar, ele entrou e a gente começou a conversar sobre a vida e tal. Eu contei do meu livro pra ele, contei como era o livro e tudo mais, ele achou incrível e foi embora. E foi isso, não aconteceu nada. Eu tava ficando cada vez mais ansiosa, já tinha voltado a flertar com autopublicação de novo, mas eu não tinha coragem de fazer porque eu sabia que não era de Deus, mas ao mesmo tempo eu não tava vendo uma saída, como é que isso ia acontecer, como é que o meu livro seria publicado. Aí eu conversei com meu marido, falei pra ele, né, que eu tava preocupada, que eu tava ansiosa e tal. E daí ele falou bem assim pra mim, olha, o único jeito de tu conseguir é se tu arrumar um investidor. Aí eu pensei, isso é uma boa ideia. E só que ele ainda disse depois, mas ninguém vai investir no livro. Eu falei, não, vai sim. Vai sim, tu vai ver, eu vou arrumar um investidor, falei pra ele. Eu sentei na frente do meu notebook e comecei a escrever uma proposta de investimento. Eu acredito que da mesma forma que Deus usou a boca do meu pai aquele dia pra dizer que eu deveria escrever um livro, Deus usou a boca do meu marido aquele dia pra dizer que eu deveria procurar um investidor. Aí eu criei uma proposta de investimento, só que eu criei a proposta de investimento orando, porque eu não tinha um investidor, eu não sabia como conseguir um investidor, eu não tinha a menor ideia de como convidar
alguém para ser meu investidor ou sei lá o quê. E também tem que ser alguém que tem algum dinheiro disponível, algum dinheiro livre. Como é que eu ia saber? Como é que eu ia encontrar? Mas eu fui escrevendo a proposta, orando e tudo mais. E daí, quando eu terminei de escrever a proposta, eu orei a Deus e falei, Senhor, tá aqui essa proposta. Eu escrevi. Se isso for da tua vontade, Pai, me mostra pra quem que eu devo enviar. E daí, Deus me mostrou. Ele falou bem assim, filha, sabe aquele homem que veio na tua casa? Ele veio por causa de um livro, mas não foi por causa daquele livro que ele veio por causa do nosso livro. Eu pensei, nossa, é Deus e vai dar certo. Aí eu chamei ele na hora, eu falei, olha, eu tenho uma proposta pra te fazer. Se tu quiser participar, tá aqui a proposta, leia com atenção e tal, e depois a gente conversa. Faltava 2 dias pro prazo terminar. Aí eu chamei ele no último dia e eu perguntei pra ele, olha, tu leu a proposta? Ele disse, eu não tive tempo pra ler ainda. E lá tava eu de novo flertando com a autopublicação, mas sabendo que eu não deveria fazer e não fazendo. E isso foi, eu acho que num sábado. Aí domingo eu fui pra cidade da minha família, não pensei no livro. No domingo à noite na igreja teve o culto de Páscoa. Eu não assisti o culto de Páscoa porque eu tava na cidade da minha família. Só que quando eu voltei, aí eu assisti na segunda-feira o culto. E no culto de Páscoa, antes da pregação, um homem falou lá no altar, deu o testemunho dele, e ele disse que quando Deus ele te dá um projeto, ele te dá um plano, ele já tem tudo certo. Ele já tem a provisão. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda, o plano dele não vai falhar. E aquela palavra acalmou meu coração. Aquela palavra fez com que eu pensasse, é verdade, pai, eu não deveria estar ansiosa, eu não deveria estar preocupada, porque esse livro é teu, o projeto é teu. O sonho é teu. Tu é perfeito. Como isso poderia dar errado? Então eu descansei meu coração. Minha alma se acalmou naquele momento. E eu consegui dormir em paz. Eu acordei sem pensar no livro. Fiz as minhas coisas e no outro dia o prazo já tinha passado, tá? Na terça-feira ele me chamou. E ele falou, quero investir no teu livro. Eu gostei da proposta. E eu tô contigo nessa. Só que como o prazo tinha terminado, eu pensei, ok, aguenta um minuto aí, que eu vou chamar a editora e vou perguntar se a proposta ainda tá de pé, porque talvez não esteja mais, né? Tinha um prazo e tudo mais. Aí eu chamei a editora falou que sim, que a proposta ainda tava de pé, que se eu quisesse ainda dava tempo. E eu avisei ele e ele assinou o contrato, ele enviou o dinheiro, ele pagou todo o processo do meu livro. E assim, o meu livro começou a ser publicado. E foi mais incrível ainda porque essa editora viu muito potencial na escrita e eles disseram que esse é um tema muito relevante hoje em dia e eles disseram que a minha escrita é muito boa e ainda me deram um selo de qualidade pro livro, me colocando como uma escritora celebridade da editora nos processos de lançamento desse ano. Então, Deus fez a obra completa, perfeita. O meu livro foi um milagre do início ao fim. Eu tenho certeza que isso é dele. Eu tenho certeza que o meu livro vai continuar sendo um milagre. Ele não terminou a obra dele ainda. Tem muita coisa pra acontecer. E Deus tá sempre no controle de tudo. Ele sabe de tudo. E eu sempre digo que Deus, ele não realizou os sonhos que eu tinha. Ele me deu sonhos novos. Ele me deu sonhos maiores. E esse livro é um dos sonhos maiores que ele me deu. E tem muitos outros ainda que eu espero poder estar falando com vocês sobre eles em outros testemunhos aqui no canal. Continuem confiando em Deus, continuem entendendo que Ele é quem Ele é, né? E Ele não é um ser humano, Ele não é fraco, Ele é muito poderoso. E Ele coloca no nosso coração aquilo que vem dEle, a gente só precisa confiar no Espírito Santo que está nos guiando. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.